Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema Aqui se faz, aqui se paga. Dessa vez eu quero gravar com mais calma, porque eu até postei esse vídeo na internet, mas postei no YouTube, mas o áudio não ficou legal. Eu gravei na praia e como eu ainda não tenho a experiência de gravar vídeos com materiais mais apropriados, não ficou um áudio muito legal. Aí eu resolvi gravar novamente o tema Aqui se faz, aqui se paga. Esse tema eu sempre dei muita atenção a ele, eu sempre dei muita atenção a essa questão da cobrança, da lei do universo. Porque tem muitas pessoas que não acreditam, tem muitas pessoas que acham que essa lei não funciona, que ela é muito demorada, porque esse pensamento, quando você diz assim, olha, essa lei ela não funciona, eu vejo pessoas fazendo coisas ruins, eu vejo tanta gente cometendo atrocidades, passando por cima do outro, fazendo coisas prejudicando o próximo, mas que ela sempre está de boa. A questão é que a grama do vizinho ela é mais verde. Você, de fato, possa ser que esteja vendo a grama dele verde, mas você não sabe o que ele passa no íntimo, você não sabe o que ele está passando. Você vê aparentemente a pessoa bem, mas você não sabe a cobrança psicológica que o universo possa estar trazendo para aquela pessoa. Aparentemente tudo bem, você vê assim, poxa, ele fez tanta coisa ruim, essa pessoa, mas ele vive tão bem, ele vive bem nesse requisito que eu falei, que o ser humano ele costuma ver as coisas do outro como se fosse pro outro é muito mais fácil, né? Tudo muito mais fácil, ele faz as coisas e consegue sair de fininho, consegue driblar a lei do universo, mas não é bem assim não. Psicologicamente, pessoal, essas pessoas elas não vão bem. Eu, como sempre na minha vida, costumei observar as coisas, ficar atento às situações. Eu via pessoas cometendo atrocidades. Às vezes eram coisas que nem prejudicavam o outro, prejudicava só ela mesmo. Mas pelo simples fato de só prejudicar ela, já é algo também que não é legal. E eu sempre via o que acontecia depois, eu ficava observando, porque as pessoas acham que não acontece, mas acontece, pessoal, sempre acontece. Se não vai acontecer nessa vida, vai acontecer na próxima. Porque a lei também é assim, nós temos o livre-arbítrio. E a gente faz porque nós temos o livre-arbítrio e ele deixa que a coisa aconteça. Mas, às vezes a bagagem já está tão acumulado, coisas que a gente acumulou de vida passada, que às vezes a gente paga aqui mesmo. E tem algumas situações que você consegue pagar na próxima. Aí tem pessoas que dizem assim, mas eu não lembro da minha vida passada, para mim tanto faz se eu vou pagar na próxima ou não. Um pensamento, é triste, pessoal, esse pensamento de algumas pessoas materialistas, mas é uma lei que vai chegar para ele e no momento ele não vai lembrar que falou essa bobagem também. Vai se arrepender, vai chegar um momento que ele vai se arrepender por aquilo que ele fez, por aquilo que ele disse. Então não adianta, ela hoje tem esse pensamento, mas infelizmente fazer o que, pessoal? Não podemos abrir o cérebro da pessoa e colocar aquilo que a gente acha certo. Só o tempo mudará todos nós, só o tempo ele muda, não há outra forma a não ser com o aprendizado. E como o tema é a lei de causa e efeito, eu vou citar um exemplo para que vocês possam entender mais ou menos como se procede essa lei de causa e efeito. Eu conheci uma pessoa no passado, esse fato aconteceu há um tempo atrás, há mais ou menos tudo da minha vida eu vou lembrando coisas que foram passando. Eu tenho coisas recentes, mas eu não gosto muito de falar das recentes porque tem pessoas ligadas a mim, vai se tocar, vai saber que aquilo é muito recente, vai saber que eu estou falando dela. Vou falar de coisas que aconteceram bem antes, que fica mais difícil das pessoas saberem que estou falando do exemplo dela. Então, isso aconteceu há uns 15 anos atrás.
uma pessoa que era muito próxima a mim, um amigo, a gente conversava muito, debatia muito. Ele é bem materialista, mas a gente debatia muito até, às vezes, temas espiritualistas. E um certo dia, na época na época ele tinha uma lan house. Para quem não conhece, os mais novos, lan house é uma casa onde é um espaço, um espaço onde as pessoas procuravam para jogar. Por exemplo, hoje em dia a internet é muito fácil, mas antigamente a internet não era tão fácil. Existiam os locais que você ia para fazer trabalhos, para consultar a internet, para imprimir coisas, para jogar mesmo, né? Você pagava ali por hora, você pagava um valor X e ficava uma hora jogando, fazendo trabalhos, o que seja. É um espaço que tinha computadores, é um espaço que tinha jogos, PlayStation e tinha impressora. Você vai lá e paga para fazer aquele trabalho, ou então ir jogar. Então essa pessoa tinha esse espaço e ele sempre estava ampliando o espaço, e apareceu uma oportunidade, uma pessoa na porta dele oferecendo algumas TVs e alguns PlayStation. Na época eram uns PlayStation, e um valor bem simbólico mesmo, um valor, a pessoa oferecendo. Lógico que ela não chegou com o material, ela chegou oferecendo que tinha tantos materiais, tantos PlayStation, e ofereceu a ele. Nós sabemos que quando a coisa é muito barata, é de se desconfiar. Como o preço era muito abaixo do mercado, o preço das TVs, o preço dos PlayStation, logicamente, pessoal, não era uma coisa certa. Com certeza ele furtou de algum local e estava vendendo aquele material, aqueles produtos. Foi que essa pessoa fez, comprou. Só que ela comprou equipamento, ao mesmo tempo ficou com peso na consciência, com medo, com receio de ter alimentado algo errado. Se ele já ficou com peso na consciência, quem é a primeira pessoa que ele liga? Porque na época eu era ligado a esse assunto, eu estudava muito esses assuntos. E como ele ligou, só o fato dele ter ligado já é algo que não é legal. Por quê? Porque ele já estava com peso na consciência. Ele sabia que estava fazendo a coisa errada. E o medo dele era o medo do retorno. Que eu sempre dizia que aqui se faz, aqui se paga. Foi um fato. Aqui se faz, aqui se paga, é um fato. Ele deveria já ter algumas coisas desse tipo nas costas de outra vida para o resgate ter sido tão rápido. Como eu falei no início, vocês irão conhecer pessoas que fazem coisas erradas, que prejudicam as pessoas, que passam por cima de algumas pessoas, mas que está tudo bem para ele, pelo menos materialmente, não psicologicamente, mas está tudo bem para ele. Mas tem pessoas que você vê que acontece rapidamente. A lei do retorno, ela é muito rápida, que foi o caso desse rapaz. Ele comprou, praticamente com uma semana depois ele foi assaltado. Não somente levaram o que ele tinha comprado, que possivelmente poderia ter sido fruto de furto, mas também levaram todas as coisas dele, todas as TVs dele, os PlayStation. Ele ficou desesperado, porque na época ele sustentava a família com aquele dinheiro, com aquele comércio. Veja que uma ação que você fez negativa, pensando que iria obter vantagens, porque você ia crescer mais rápido, e essa intenção de crescer mais rápido, ele não pensou nas consequências, não parou para pensar se aquilo que ele estava comprando foi fruto também de um furto em outra lan house, que também deixou uma família sem o alimento, sem o pão de cada dia, um pai desesperado. Ele não pensou nessa hipótese, só pensou no fato de aumentar o seu comércio, aumentar as suas vendas. Veja que foi muito rápido, pessoal. Então, assim, vocês dizem, às vezes vocês podem falar, mas eu não vejo isso acontecer. Eu vejo muito caso. Na minha vida, eu observo muitas situações dessa. Essa não foi a primeira, nem foi a última. Eu vi bastante situações. E eu conhecia uma pessoa que nós sabíamos porque ele não trabalhava. Como ele não trabalhava, e na época ele aparecia com carrões, com a esposa tinha carrão do ano. Como é que você não trabalha, não faz nada na vida e de repente aparece com
carro do ano, carro caro, pessoal, muito caro, não era barato não. Uma vida de ostentação. Ele fazia festas, pagava grandes bandas para poder tocar na festa dele. E na roda de amigos a gente sabia, porque um ou outro comentava com o outro, outro comentava com o outro, e a gente sabia que ele fazia parte dessa gangue de cartões de crédito, cartões clonados. Veja que a pessoa entra no intuito de crescer rápido, no intuito de se dar bem na vida. Aí vocês me perguntam, e ele? Você vê a lei de retorno para ele? Pessoal, eu vejo ele sempre se dando bem. Realmente, ele se dando bem, andando de carrão, curtindo festas, baladas com a esposa. Mas é uma coisa certa, ele não tem moradia certa. Se você procurar ele, você não encontra, porque hoje ele está aqui, amanhã ele está ali. E é uma vida como se fosse uma vida fugitiva. Ele não tem residência fixa. Você acha que isso é viver bem? Você não conseguir a paz, a tranquilidade de estar em casa tranquilo, de repente a polícia bater na sua porta? Deus me livre, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa na minha vida. Cada um colhe o que planta. A lei do retorno, ela sempre virá. Aqui se faz, aqui se paga. Pessoal, isso é relacionado a tudo, a tudo. A gente pensa que coisinha simples, não, pessoal, é relacionado a tudo. Tudo que você faz de bom, ele volta para você, é uma lei. Tudo que você faz de ruim também, ela volta para você. E às vezes volta em dobro. Às vezes volta em dobro. Eu poderia, como eu falei, eu poderia ficar aqui citando vários e vários exemplos, mas não é o intuito desse vídeo eu estar colocando exemplos, até porque não é legal. Se bem que ninguém vai conhecer mesmo, bem saber quem é quem mesmo, porque não estou falando nomes. Mas, como eu cito muitos exemplos da minha vida, muitas pessoas próximas saberão de quem eu estou falando. Mas o que eu quero deixar aqui é isso. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não se preocupe com essa lei, ela acontece no universo, ela está acontecendo todos os dias, a todo momento. Mesmo que você diga, eu não acredito nessa lei, mas você está sendo regido por essa lei. O universo está fazendo com que essa lei aconteça a cada momento, a todo instante. Eu vou citar exemplos de pessoas que são casadas hoje em dia e que o marido vive passando chifre na esposa. Aí tem gente que diz assim: eu vejo esse cara vive chifrando a mulher e sempre se dando bem. Você faz de tudo para ele e esse danado fica chifrando ela. É o que eu falei. Você não vê, você não sabe como ele deita a cabeça dele no travesseiro. Você não sabe psicologicamente como ele está. Você não sabe que ele passa. Porque ele faz aquilo, mas um dia a cobrança chega. A cobrança ela chega. E a consciência ela cobra. Embora as pessoas sejam materialistas, embora elas não tenham noção às vezes do que elas estão fazendo, mas nós temos a nossa consciência, graças a Deus. E essa consciência ela está ali para cobrar a todos nós com relação a nossos erros, nossas falhas, o que cometemos de bom e o que cometemos de ruim. E o que eu tenho a deixar aqui nesse vídeo para vocês hoje é isso. Sempre que for fazer algo, pessoal, pense muito na lei do retorno. Saiba que existe a lei de causa e efeito. Aqui se faz, aqui se paga. E tem um retorno. Tem um retorno. Ou você acha que as doenças também não é uma lei de retorno? Pessoas que têm câncer, pessoas que são acometidas por alguma espécie de doença. Você acha que isso também não possa ser uma lei do universo? Tudo é uma lei do universo. Tudo acontece porque você fez uma causa. As doenças não estão ali por acaso. Elas são frutos de algo negativo que você cometeu lá atrás. Possa ser que tenha sido nessa vida, ou possa ser que essa causa tenha procedência na outra existência anterior, na sua outra vida. Mas ela tem uma causa. É por isso que eu digo, vocês estão vendo o hoje, apenas o hoje, estão olhando apenas para o hoje, vocês não estão olhando para o ontem.
E o ontem nós sabemos que não foi uma das épocas muito boas. Se você for observar a história da humanidade, teve muitas coisas no passado, aconteceram muitas coisas. E essas coisas a gente não imagina jamais que nós poderíamos ter sido os protagonistas dessas coisas boas, coisas ruins que aconteceram. A gente não imagina e não sabe às vezes por que acontecem as coisas com a gente. Lembra daquela frase que eu falei em alguns vídeos atrás? A frase budista: você quer saber o que foi no passado? Olhe sua condição no presente. Você quer saber o que vai ser do seu futuro? Olhe somente o presente. Então, olhar o presente, como eu sempre falo, é fazer diferente agora. Construa diferente agora, de uma nova forma, de uma nova perspectiva. Faça melhor hoje e sempre, pessoal. Busque fazer sempre o bem. Busque fazer as coisas corretas. E não faça isso com receio da lei de causa e efeito, que aqui se faz, aqui se paga. Que aqui se faz, aqui se paga. Faça porque é sua índole. A sua índole quer que você faça aquilo sem esperar retorno. Você deseja o bem ao próximo. Faça porque você quer o bem ao próximo. Que você não gostaria, que você jamais iria fazer com outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. É isso. Então, pessoal, faça o bem. Acredite na lei de causa e efeito. Aqui se faz, aqui se paga. Faça o bem sem olhar a quem. Procure não prejudicar a vida de seu ninguém. Fique em paz. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que precisam assistir esse vídeo. É isso. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.